Boa noite! 4 de janeiro de 2026, às 18 horas e 35 minutos, em Tatuí, estado de São Paulo. Estamos aqui no primeiro domingo do ano de 2026. Estou aqui muito feliz, grata a Deus por mais um ano, né? Que graças a Deus já vencemos, e por mais um ano que agora entra conosco este ano de 2026. Nós sabemos muito bem que quem cuida de nós é Jesus Cristo. Eu estou aqui antes de sair para ir para a igreja, porque às 19 horas o culto começa. E antes do culto começar, eu estou aqui dando um alô para vocês, dizendo Shalom Adonai para você, minha querida, meu querido, minha amiga, meu irmão, minha irmã, minha espectadora das lives da irmã Lisete Ribeiro, a mulher que ora por você, né? E quando eu digo que oro, eu oro mesmo, sabe? Eu oro mesmo, intercedo, tenho meu horário de oração, fora a madrugada, quando Deus me acorda. Então, não é para agradar você, não. Nossa, a irmã Lisete disse que ora por mim. Não, eu não só falo, mas realmente eu coloco você, minha amada, você, meu amado, você que assiste as minhas lives, você que clica lá no joinha, você que se inscreveu no meu canal. Então, para você que é inscrito, você que assiste as minhas lives, automaticamente eu já coloco vocês nas minhas orações. Sabe? Eu sinto assim como que responsável até de colocar você que entra na minha live, que se inscreveu na minha live ou vai se inscrever ainda na live da irmã Lisete Ribeiro. Então, quando eu vou orar, eu não esqueço mesmo de vocês. Eu oro também pelo caderno de oração que eu tenho, né? Por todos do Facebook, eu apresento a Deus. Por todos que estão no meu WhatsApp, são meus amigos de WhatsApp, tá? Eu oro por todos que são inscritos e entram nas minhas lives. Então a gente tem assim um dever, né? Um desejo de abençoar as vidas, sabe? Seja você também assim, minha amada, meu amado. Tenha desejo de abençoar o outro, a outra, porque tem muita gente que não tem desejo de abençoar os outros. Tem muita gente, um número até muito grande, de pessoas que têm ciúmes, que têm inveja, que têm um espírito contrário, agindo no sentimento daquela pessoa, e aquela pessoa passa a ter inveja, ciúmes de outras pessoas. E eu digo para você, minha amada, meu amado, que passar por aqui, por minha live, isso é muito ruim para você mesmo, minha irmã, meu irmão, porque quando você deseja algo ruim, quando você deseja assim, tem aqueles ciúmes. Por que fulano progride e eu não? Por que fulano foi chamada e eu não fui chamada? Então fica aqueles ciúmes. Você tem que entender que tudo está nas mãos de Deus, e que quando nós temos um ciúmes porque alguém está sendo mais abençoado, isso vai fazer mal para você mesmo, porque isso não vai te trazer vitória, isso não vai te trazer recompensa, sabe? Quando o ser humano ele começa a enciumar do que os outros têm, do que os outros estão recebendo da mão de Deus, aquela pessoa ela empaca, ela começa a ter grandes dificuldades, porque Deus não quer que nenhum de nós
desejemos mal para alguém. Por isso que a pessoa às vezes que deseja mal, que é uma pessoa irônica, é uma pessoa assim, sabe aquela pessoa que tudo tá ruim, aquela pessoa ela não progride, principalmente dentro dela, na vida dela. Aquela pessoa não tem paz, não tem alegria, não tem soltura. Aquela pessoa é uma pessoa assim, opressa, é uma pessoa para dentro, é uma pessoa amarga, é uma pessoa que olha com olhos assim, às vezes até de ódio para alguém. E essa pessoa talvez ainda não aprendeu que isso não é bom. E não é que isso seja ruim para quem está sendo enciumada ou está sendo invejada. Se aquela pessoa que está sendo mal falada, invejada, mal vista, se aquela pessoa é uma mulher, um homem de Deus e está na presença de Deus em santidade de vida, não vai atingir aquela pessoa o mal, os ciúmes, a inveja. Vai atingir a própria pessoa que está tendo ódio, que está tendo raiva, que está tendo uma assim, angeriza, sabe? Pela outra pessoa. Então aprenda uma coisa nesta pequenininha live que eu estou fazendo, um momento de reflexão. Deus está me dando esta palavra porque eu nem pensava que eu ia falar isto. Mas Deus está querendo falar com você. Sabe, você que já entrou, você que vai entrar. Não tenha nenhum sentimento ruim pelas outras pessoas. Não tenha. Isso vai atrasar a sua vida. Porque se aquela pessoa que está sendo enciumada, invejada, maltratada, mal falada, caluniada, se aquela pessoa estiver na presença de Deus, nada vai atingir aquela pessoa. Então, vão vai ser você ter ciúmes e inveja, porque aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, ela vai continuar sendo próspera, sendo abençoada, porque aquela mulher, aquele homem é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um homem que se deleita nas coisas de Deus, que submete à vontade de Deus. E quando este ou aquela submete à vontade de Deus, não perfeito, nem perfeita, mas submete à ordenança divina. Quando alguém tem algo contrário contra aquela pessoa, que é uma mulher, que é um homem de Deus e que anda na presença de Deus, anda na palavra de Deus, aquela pessoa enciumada vai estar plantando para ela mesma. É para ela mesmo que vai pesar, é para ela mesmo que vai ficar cheia de jugo, sabe? Vai subjugar aquela pessoa com coisas malignas, com ódio, com ciúmes, com palavras malditas que alguém até lança contra alguém. Agora, se a pessoa às vezes está fora da vontade de Deus, também está com uma brecha desse tamanho, né? Então, essa pessoa também, ela corre o risco de ser atingido pelas obras malignas, pelos desejos malignos. Porque a Bíblia, ela nos ensina, ela nos declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Mas não é porque somos bonzinhos, somos especiais, somos diferentes. É porque buscamos a Deus com profundidade. Buscamos a Deus com amor. Buscamos a Deus nos humilhando perante a potente mão de Deus. Então pode alguém falar, pode alguém desejar, pode alguém fazer obra maligna contra você, se você está andando com os seus passos perante o Senhor e pedindo ajuda dele para você fazer tudo o que é de melhor, da melhor maneira para agradar a Deus, alguém pode desejar mal para você. Sabe, nenhuma obra maligna vai pegar em você, mas isto se você não tiver brecha na sua vida espiritual. Por isso que tem muita gente que, como a turma aí diz, pegou mal. Ah, será que macumba pega em crente? O diabo não tem medo desta palavra crente. Agora, se o diabo vê que você anda no caminho do Senhor e procura fazer a vontade de Deus, e procura fugir até da aparência do mal, e procura santificar a sua vida, ainda que fraquinho, mas procura
clamar pelo sangue do Cordeiro e procura agir com fidelidade a Deus, podem fazerem a coisa ruim que quiserem. Aquele que já está abençoado por Deus, nenhum mal atinge. Nenhum mal. A obra maligna não tem poder contra o homem, contra a mulher que serve a Deus de verdade. Não é aquele homem, aquela mulher que só vai na igreja, senta lá no banco, canta um hino, ora junto, tem seus cargos, trabalha na obra de Deus, mas está com a vida assim, ó. Deus conhece e o inimigo também conhece. O inimigo também fica ao seu calcanhar para ver o que você está fazendo. Então é melhor pôr a vida no altar de Deus. É melhor pôr a vida no risco de Deus. É melhor pôr a vida na mão de Deus. É melhor pedir para Deus força, poder, unção, virtude, para você fugir do erro. E pedir para Jesus ensinar você a viver de conformidade com a vontade dele. Esse sim, o Salmos 91 cumpre. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Muitos leem só o Salmo 91 e pensam que só por ler aquilo já está guardando a sua vida. Engano, minha filha. Engano, meu filho. Engano. Só ler não vai defender você das unhas de Satanás. Só ler o Salmo 91, tem lá no pedestal aberto, tá até amarelo as folhas, não vai te defender. Porque a Bíblia fala bem claro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é aquele que foge das coisas erradas, é aquele que anda de conformidade com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ainda que errante, ainda que pecador, mas procura fugir do mal com a força que Deus te dá. Com a força, com o poder que Deus nos dispensa. Quando nós clamamos e buscamos, Ele nos dá poder para vencer. E aquele e aquela que está revestida do poder de Deus, de verdade, que o diabo te conheça como uma serva de verdade, um servo de verdade. Você não logra Deus, mas também o inimigo você não logra. Só que Deus sabe muito mais do que o inimigo. Mas o inimigo também sabe, porque ele também anda. Ele fala que ele passeia na terra. Ele passeia na terra e fica vendo a todos quem é fiel a Deus e quem não é fiel a Deus. Sabia que o diabo conhece? Ele sabe a vida daquele que procura fugir do mal, procura fugir do pecado, procura fugir da mentira, procura fugir da prostituição, procura fugir do engano, do embaraço. O diabo conhece também quem procura fugir e procurar de Deus a proteção. E Deus então nem se fala. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabe todas as coisas, em todas as horas, em todos os lugares, perto ou longe ou longínquo. Lá Deus está, com a sua onipresença, onipotência e a sua onipresente, onipotente e onisciente, com a sua onisciência. Deus está em todos os lugares e Ele conhece o íntimo do seu coração. Deixa Deus tomar conta da sua vida, minha irmã. Deixa Deus tomar conta da sua vida, meu irmão. Não adianta ser crentinho de culto só não. Crentinho que vai lá e senta no banco e canta bonitinho e tem até cargo na igreja. Se você não tiver com uma vida reta, não pense você que Deus vai te guardar de certas coisas que podem acontecer para você. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Tá? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temor é respeitar Deus, é procurar fazer a vontade de Deus. Então o anjo do Senhor não está na vida de qualquer um, não. Você tem que ter, no mínimo, vontade de querer que Deus esteja na sua vida, vontade de fazer a vontade de Deus, né? Procurar dele o revestimento, procurar saber dele como você deve viver. Aí o anjo acampa-se ao redor dos que o temem, porque o temor ao Senhor, o respeito ao Senhor, a vontade de servir a Deus é o princípio da sabedoria. Tá bom? Eu vou terminar, já vou encerrar, 6:50, eu vou para o culto 7 horas. Fiquem com Deus. Todos que entraram aí, uma boa noite de vitória.
uma boa noite de bênção. Vão para a casa do Senhor também para buscar mais de Deus. Não deixe de ir, não. Vão para a casa do Senhor buscar mais de Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja comigo na minha casa, esteja com as minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisneta, na casa deles, em tudo que pertence a eles. Também esteja com você na sua casa, na sua família e nos seus pertences. A paz de Deus que excede, quer dizer, ultrapassa o nosso entendimento. Mas isso que é a paz que vem de Deus. Tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite. Shalom! Até a próxima.